Convido para falar pelo amicus curiae, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, a doutora Poliana Pereira dos Santos. Doutora Poliana, a senhora tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Obrigada. Excelentíssima senhora ministra-presidente, professora Carmen Lúcia, de quem tive a honra de ser aluna, senhor ministro relator, senhora ministra Rosa Weber, demais ministros, nobre representante da Procuradoria-Geral da República, senhoras e senhores presentes, boa tarde. Não posso deixar de marcar a minha imensa alegria de estar aqui pela primeira vez nessa tribuna para discutir um tema de tamanha importância nesse contexto específico. Peço, portanto, licença para cumprimentar as mulheres que são representantes máximas dos seus órgãos hoje. Ministra-presidente Carmen Lúcia, Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, Advogada-Geral da União, doutora Grace Mendonça, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, doutora Laurita Vaz. E estou aqui hoje representando a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, e hoje nossa coordenadora, também uma mulher, doutora Jorge Nunes. A ocupação dos espaços de poder por mulheres é uma luta constante e não podemos deixar de destacar esse belo contexto para tratar do tema discutido na ADI em questão. Aproveito ainda para destacar a importância de aumentar a presença das mulheres nesses espaços, para que as mulheres possam passar a ser reconhecidas e a se reconhecerem nesses espaços, chamando atenção para a importância da gênese social da identidade, isto é, a construção da identidade como experiência de um reconhecimento intersubjetivo, como bem esclarece Honneth em A Luta por Reconhecimento. Pois bem, o presente feito trata hoje sobre a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei 13.165, de 2015, que tem entre as finalidades alegadas em sua ementa a de incentivar a participação feminina. Considerando o limite temporal, esclareço os pressupostos sobre os quais pauto aqui a nossa defesa. Primeiro, a participação das mulheres na política é requisito para a consideração de uma sociedade como democrática, tal como esclarece Robert Down. O percentual dessa participação é um requisito para a qualidade da democracia, como bem apontam cientistas políticos como Liebhardt, José Álvaro Moisés e Beatriz Sanches. O Brasil está muito mal representado nesse requisito, como podemos identificar no ranking elaborado pelo Interparliamentary Union, com base no percentual de mulheres que ocupam a Casa Baixa, a Câmara dos Deputados, pelo qual ocupamos atualmente a 152ª posição no ranking de 192 países. Diante desse quadro, algumas ações afirmativas já são adotadas, com o declarado fim de aumentar esse percentual. Sem avaliar a qualidade e efetividade dessas posições, dessas ações afirmativas, em 2015 o legislador achou por bem, por via da Lei 13.165, com finalidade declarada de aumentar a participação da mulher da política, inserir que agora questionamos, artigo 9º. E esse artigo 9º, cuja inconstitucionalidade se aponta, prevê que nas 3 eleições que sucedem essa lei, em 2015, o direcionamento percentual mínimo de 5% e máximo de 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento de campanhas e de campanhas eleitorais para suas candidatas, incluído nesse valor o percentual previsto para a criação e manutenção de programas de difusão e participação política das mulheres. Para a compreensão desse dispositivo, eu gostaria de chamar a atenção de um ponto muito importante. Quando o artigo 9º faz esse recorte do percentual de 5% a 15%, esse percentual não diz respeito à totalidade das verbas do fundo partidário. O artigo 44 da Lei de Organização Político-Partidária prevê como essas verbas do fundo partidário podem ser utilizadas pelo partido e traz algumas rubricas, entre as quais manutenção da sede, realização de campanhas, promoção de programas para incentivo da participação da mulher na política.
Portanto, é dessa rubrica específica, para a qual o artigo 44 não estabelece um percentual mínimo previamente determinado, portanto, esse direcionamento, a quantidade desse direcionamento está inserida no âmbito da autonomia partidária, é desse percentual que o artigo 9º faz referência. Portanto, desse recorte específico, quando a lei estabelece que apenas de 5% a 15% dessa verba será encaminhada ou destinada para as campanhas das candidatas mulheres, a lei quer dizer, em sentido inverso, que os candidatos homens terão acesso de 85% a 95% dessas verbas. E não para por aí, porque ao final do artigo 9º também há expressa referência à possibilidade de aproveitamento, ou seja, está incluído nesses 5% a 15% o percentual que o artigo 44 da Lei de Organização Político-Partidária prevê para investimento em programas para o aumento da participação da mulher na política. Destaco que esse inciso, o artigo 44, inciso 5º, que fala do percentual para promoção de programas para o incentivo da participação da mulher na política, tem uma previsão expressa de 5% e, nesse caso sim, 5% da totalidade do fundo partidário. Nesse caso, é muito provável que, em sendo 5% da totalidade, esse percentual seja superior ao variável de 5% a 15% da verba específica destinada a financiamento de campanhas, ao qual faz referência o artigo 9º, de modo que, assim considerando o partido, ele pode utilizar a totalidade das verbas destinadas a campanhas políticas para os candidatos homens, deixando as candidatas mulheres sem verba alguma para a sua campanha. Desse modo, o que nós temos aqui é um exemplo claro de violação ao princípio da igualdade formal. Não estou falando nem igualdade substancial. A população que já ocupa os espaços de poder, já ocupa os cargos eletivos em ampla maioria, os homens, estão sendo francamente privilegiados por essa alteração legislativa que tem a alegada finalidade de promover a participação da mulher. Aqui, nesse ponto, a autonomia partidária ela é suprimida, porque ainda que o partido quisesse destinar de forma paritária as verbas previstas para a campanha da parcela do fundo partidário, ele não poderia agir de tal forma sem violar expresso texto legal. Portanto, fazendo uma análise uma ponderação com o princípio da proporcionalidade, no primeiro subteste já podemos afastar o cabimento de aplicação aqui, de afastamento ou da utilização do princípio da autonomia partidária, porque não é adequado ao fim a que se pretende alcançar de aumento da mulher na política, porque sequer vem com essa destinação. E aqui cabe destacar que uma das principais dificuldades que as mulheres encontram para alcançar sucesso na conversão de candidatura em cargo eletivo é exatamente o baixo percentual de financiamento que elas conseguem obter em todas as frentes, ainda quando tenham uma caminhada política semelhante às dos homens. É o que Bruno Speck e Teresa Sachet nos apresentam em suas pesquisas, destacando inclusive a relação direta que há entre chance de sucesso nas eleições e o percentual de financiamento que os candidatos obtêm. Desse modo, a inconstitucionalidade, portanto, do dispositivo é latente por violação ao artigo 5º, inciso 1º, em virtude da violação ao princípio da igualdade, formal mesmo, porque a norma estabelece aqui um critério distintivo ou uma discriminação que é ilícita, nos termos do professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, porque não há nenhuma justificativa, não há nenhum fundamento para essa utilização. Portanto, recorro à missão do STF de velar pela integralidade dos direitos fundamentais, lembrando que direitos políticos são direitos fundamentais, lembrando que o direito à igualdade é um direito fundamental. Pugnamos, portanto, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em questão.
Inconstitucionalidade por violação ao princípio da igualdade, inconstitucionalidade por violação ao princípio democrático previsto no artigo 1º da Constituição, que tem como base o pluralismo político. E, nesse caso, se o princípio democrático se alicerça no pluralismo e na diversidade de representação, normas que dificultem ou inviabilizem essa pluralidade devem ser reconhecidas por inconstitucionais. Inconstitucionalidade também por violação ao princípio da autonomia partidária, esse que afasta ou suprime esse princípio sem uma fundada razão. E ainda chama atenção a violação aos diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, inclusive a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, adotada pela ONU em 1979, assinado e devidamente ratificado pelo Brasil por meio do Decreto 4.377 de 2002, que repudia a discriminação contra a mulher em todos os âmbitos, sobretudo e especificamente no âmbito político, nos artigos 1º e 7º, de forma notória. Sendo, portanto, essas as considerações a serem feitas, agradeço a atenção das senhoras e dos senhores ministros. Registro a minha honra em defender um tema de tão grande importância. E por todas as mulheres que lutam para fazer política, Marielle Franco, presente.